Hoje gostaria de começar uma série de 5 estudos sobre o tema Famílias Vitoriosas pelo Poder da Oração. Esses estudos estarão baseados no Salmo 107. Hoje estaremos pensando no Salmo 107, versículos de 1 a 9, que diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma se desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. O salmista inicia o salmo com uma chamada ao louvor: louvai ao Senhor. Por que nós devemos louvar ao Senhor? É a primeira pergunta que nos vem à mente. Há várias razões para o louvor, mas para mim a principal delas é que o louvor liberta. Pensando em libertação, nos lembramos do episódio vivido por Paulo e Silas após terem sido presos, açoitados com chicotes e acorrentados em um tronco na prisão de Filipos. Essa história de Paulo e Silas está relatada em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, versículos 19 a 26. E ali é contado que os dois apóstolos trabalharam naquela cidade, evangelizando aquela cidade, e num dado momento eles se surpreenderam com uma mulher vidente. E eles a libertaram do espírito que lhe dava vidência. Só que havia alguns homens que tinham aquela mulher por cativa, por escrava, e vendo que perderiam os lucros pela vidência daquela mulher, eles levaram os apóstolos aos magistrados e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber ou praticar, visto que nós somos romanos. E a multidão se levantou unida contra os dois. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de terem recebido muitos açoites, eles os lançaram na prisão, guardaram-nos em segurança, prenderam correntes nos seus pés num tronco, e ali eles permaneceram. Mas é interessante que ali eles permaneceram orando e louvando ao Senhor. Perto da meia-noite eles cantavam ao Senhor e adoravam o nome do Senhor e oravam. E de repente sobreveio um terremoto, e o terremoto mexeu com a estrutura da cadeia, mexeu com a planta da cadeia, e as portas se abriram, e as correntes se arrebentaram, e todos os que estavam dentro da cadeia foram soltos. E ali nós podemos ver a libertação que Deus concedeu em razão do louvor e adoração de seus servos. É interessante que Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, mesmo sofrendo dores cruciantes dos açoites com as arragues. Quando nós falamos de açoites com as orragues eram um instrumento de tortura na Roma antiga, usada pelos soldados para supliciar os condenados.
o qual era composto de 8 tiras de couro. E em cada ponta dessas tiras havia um instrumento perfuro cortante, ou um pedaço de osso de carneiro. Com certeza, ao receberem aquelas chicotadas, eles sofreram e tiveram a pele cortada. Mas à meia-noite eles estavam orando e cantando. Estavam louvando ao Senhor. Agora, Deus agiu. Não foi porque apenas eles estavam orando, mas Deus agiu pela atitude que eles tinham no coração. Nós estamos vivendo tempos de uma falsa ideia do louvor como chave que abre a porta para receber a bênção. Essa ideia de louvor que traz bênção, ou que traz resposta de Deus, ou que abre a porta ou move o coração de Deus através do louvor para que Ele conceda os nossos desejos pessoais, não é uma ideia bíblica. Os salmos nos ensinam a louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará em nossa vida. Há várias expressões de louvor na palavra de Deus que nos mostram isso. Salmo 118, versículo 29 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O Salmo 59, 16 diz: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. O Salmo 138, 2 diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, nos ensina o que é louvor, dizendo assim: portanto, ofereçamos sempre, por ele, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O compositor e músico Asaf Borba escreveu a belíssima canção O Meu Louvor é Fruto, traduzindo de uma forma belíssima esta ideia bíblica. Diz assim a letra do hino do Asaf: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam teu nome. É fruto da tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu espírito que habita em mim, Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre eu hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre eu hei de te louvar. Após ordenar que louvemos ao Senhor, o salmista retrata 2 atributos de Deus: o atributo da bondade e o atributo da benignidade divinas. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem é Deus. Os atributos de Deus, bondade e benignidade, fazem parte dos atributos teologicamente chamados de comunicáveis. Bondade, este atributo está diretamente ligado ao amor de Deus, enfatizando a benevolência de Deus por cada um de nós. O Salmo 86, versículo 5 declara assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O atributo da benignidade também é chamado atributo da misericórdia e revela a compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Paulo, escrevendo aos Efésios, declarou: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que me amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. Portanto, devemos louvar ao Senhor
porque a cada instante ele manifesta a sua bondade e misericórdia na nossa vida, principalmente nesses dias de grandes incertezas e preocupações em relação ao futuro. O salmista continua: digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. O salmista usou a expressão os remidos do Senhor. Quem são os remidos do Senhor? O verbo remir está relacionado ao resgate que Jesus realizou quando morreu na cruz do Calvário, carregando sobre si a culpa que tínhamos pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 a 7, nos esclarece esta doutrina cristã. Diz assim o apóstolo Paulo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Portanto, quando pela fé recebemos a Jesus em nossos corações, nos tornamos remidos pelo seu sangue derramado em nosso lugar. É a ideia do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, derramando seu sangue e ali apresentando seu corpo para morrer em nosso lugar. Também em Gálatas 3:13, encontramos esta verdade onde o apóstolo Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em João, no capítulo 1, versículo 12, também há a expressão: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A frase seguinte do salmista é: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Este texto nos fala que o povo de Israel havia andado sem direção pelo deserto, em caminhos solitários, e não acharam um lugar seguro. O texto fala daqueles momentos em que nos sentimos aflitos, angustiados ou perturbados pelos problemas que estamos enfrentando. E na nossa percepção e fragilidade humana, não sabemos que decisão tomar. Mesmo rodeados de pessoas, nos sentimos solitários na nossa dor e não conseguimos visualizar uma saída para o drama que estamos vivendo. Fala daqueles momentos de deserto, momentos de solidão, momentos de falta de rumo que oprimem a nossa alma, trazendo sentimentos destruidores. Na frase seguinte, o salmista expressa parte desses sentimentos quando ele diz: famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Dentro da perspectiva humana e sem a ação de Deus, esses sentimentos perturbam a alma e somatizam doenças físicas e mentais. Por outro lado, se na dor emocional buscamos a Deus, Jesus diz em Mateus 5,6 que seremos bem-aventurados e reencontraremos a felicidade. Jesus expressou-se assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta ideia está presente na expressão seguinte do salmista que informa: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Diante das angústias e incertezas da vida, quando oramos ao Senhor,
e ele responde à nossa oração, livrando-nos das nossas necessidades e carências emocionais, nós somos cheios da graça de Deus. Como Deus responde às nossas orações? O salmista responde: e os levou por caminho direito para irem à cidade que deveriam habitar. O texto declara que Deus muda a falta de rumo, Deus muda a solidão, Deus muda a falta de segurança em relação ao futuro, restaurando a nossa alma sedenta e faminta, concedendo direcionamento, acolhimento e paz. Jesus declarou em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não importa qual seja a situação que estejamos vivendo, quando buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, nele encontramos a graça restauradora que transforma o nosso viver. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 37 a 39, declara que, estando em Cristo, seremos por ele vencedores. Diz assim o apóstolo: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salmista conclui esta primeira parte do seu salmo com uma chamada ao louvor. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Como está o seu coração? O salmista declara que Deus manifesta a sua bondade e misericórdia a todo aquele que o busca. Você se sente como se estivesse sedento e faminto pela misericórdia de Deus, vivendo um momento de trevas, como se estivesse na sombra da morte, se sentindo acorrentado a sentimentos destruidores que tiram a sua paz e alegria? Meu amado Senhor Jesus, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Neste momento, desejo lhe dar a oportunidade de abrir o seu coração e derramar a sua alma diante de Deus numa oração. Ore comigo. Senhor, neste tempo de grandes incertezas e angústias, eu desejo abrir o meu coração e manifestar a minha fé na pessoa do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor perdoe os meus pecados, restaure a minha alma e me dê a segurança que necessito para conduzir a minha vida com sabedoria e unção do Espírito Santo. Eu quero encontrar em Ti a alegria de viver. Eu te peço, Senhor, que a Tua graça seja bastante em cada momento da minha vida e eu possa ser fortalecido, auxiliado e ungido no Teu Espírito para viver cada manhã de acordo com a Tua vontade e receber de Ti a graça, onde eu encontre paz e onde eu encontre alegria. Abençoa a minha vida. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Meu amado, que Deus te abençoe e que Deus te dê a paz. Amém.